João capítulo 3, versículos 1 ao 7 e por fim o versículo 14. Quantos encontraram, diga amém. Assim está escrito: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Versículo 14: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quantos creem em Jesus? Diga amém. Queridos, eu quero refletir com vocês esta noite sobre o tema: quem pode entrar no reino de Deus? Quem pode entrar no reino de Deus? E o título do meu sermão é A Síndrome de Nicodemos. O texto que nós lemos narra a visita que Nicodemos fez a Jesus. E quem era Nicodemos? Nicodemos era fariseu, rabino e membro do sinédrio judaico. Você pode repetir comigo: fariseu, rabino e membro do sinédrio judaico, razão pelo qual é descrito como um dos principais dos judeus. No versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E como fariseu, Nicodemos cumpria com rigidez tanto a lei escrita como a tradição oral. E como rabino, Nicodemos era um dos responsáveis pela instrução teológica do povo. E como membro do sinédrio, Nicodemos julgava pequenas e médias causas e tinha voz nas grandes causas nacionais julgadas pela Suprema Corte Judaica, como foi o caso da crucificação de Jesus. Vocês sabem que o sinédrio para Israel é como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal. E como Nicodemos fazia parte do sinédrio nas grandes causas judiciais a nível nacional, como foi o caso da crucificação de Jesus, Nicodemos tinha voz, Nicodemos tinha vez, Nicodemos estava lá. Então, se nós usássemos uma linguagem nos dias de hoje, podemos dizer que Nicodemos, além de religioso, era professor federal, porque era chamado de rabino, e também era juiz federal. Eu pergunto a você: é muita ou pouca coisa para uma pessoa só? É muita coisa. Sabe que se nós tivéssemos na MPB Caicó alguém que fosse professor federal, juiz federal, e ainda professasse a nossa fé, certamente também nós chamaríamos esse irmão, essa irmã como um dos principais. E Jesus demonstrou a Nicodemos que o seu legalismo religioso, a sua posição social e seu conhecimento acadêmico ainda assim eram insuficientes para ver o reino de Deus. Quando nós lemos as palavras de Jesus, a impressão que nós temos é que Nicodemos nem estava enxergando o reino, o que dirá entrar por ele.
E é por isso que a princípio Jesus usa a expressão ver o reino de Deus e posteriormente Jesus usa a expressão entrar no reino. Ora, se Nicodemos nem estava vendo, que dirá entrar por ele. E afinal de contas, quem pode entrar no reino de Deus? Eu quero passar, amada igreja, 3 passos, conforme o texto base que lemos. Quem pode entrar no reino de Deus? Primeiro, quem confessar Jesus publicamente. Quem confessar Jesus publicamente. Acompanhe na sua Bíblia, verso 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, diga comigo, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhecia Jesus como rabino, como professor, como doutor, como mestre, e que Deus era com ele por causa dos sinais que operava. E eu te pergunto, isso é bom ou ruim, igreja? É bom. Nicodemos estava reconhecendo aqui, apesar de Jesus não fazer parte de nenhuma escola teológica, e apesar da posição, do conhecimento e da religiosidade de Nicodemos, ele estava reconhecendo que o carpinteiro de Nazaré era um rabino, era um mestre. E que Deus era com ele. Do contrário, os sinais, as curas e os milagres que aconteciam pelas mãos e pela boca de Jesus de nenhuma forma ocorreriam. Então, Nicodemos faz uma declaração boa, queridos. O problema aqui está no verso 2. No verso 2, quando ele diz: Este de noite foi até Jesus e lhe disse. As confissões de Nicodemos foram feitas na calada da noite. Quantos estão entendendo até aqui? Foram feitas na calada da noite. Foram boas declarações, foram boas confissões, mas o ruim é que foi feita na calada da noite. E por que Nicodemos evitou de se encontrar com Jesus à luz do dia? Resposta: porque temia possível retaliação e represália por parte de seus colegas fariseus. Nicodemos cria em Jesus, mas evitava confessá-lo publicamente. Quer ver uma prova? João capítulo 12, versículos 42 ao 43, olha o que está escrito. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Nicodemos era um dos principais, sim ou não? Sim. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. O texto está se referindo aos fariseus. O texto está se referindo aos rabinos. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. E o versículo continua: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse versículo explica por que Nicodemos, na posição de religioso fariseu, professor e juiz, procurou Jesus na calada da noite. Porque se ele fosse visto com Jesus, visitando Jesus à luz do dia, possivelmente Nicodemos seria expulso da sinagoga. E os irmãos sabem que a sinagoga judaica era como se fosse um mini templo, um ponto de encontro, como a igreja é para nós hoje. A sinagoga era composta por cerca de 10 famílias judias, 120 pessoas. E se Nicodemos fosse pego visitando Jesus à luz do dia, ele seria expulso. Se algum fariseu confessasse publicamente sua fé em Jesus, seria expulso da sinagoga, de sua religião, do seu meio social e, quem sabe, da sua família.
Veja o contraste, irmãos, a glória de fazer parte da classe nobre de Israel. Vocês sabem que em Israel haviam 3 classes que se sobressaíam: os fariseus, os saduceus e os escribas. E das 3 classes, os fariseus se sobressaíam ainda mais. Havia uma glória, havia um prestígio social em fazer parte dessa classe. Nicodemos era um deles. Então veja o contraste: a glória de fazer parte da classe nobre de Israel seria trocado pelo vexame de se tornar um mero discípulo de Jesus, maltrapilho, um mero discípulo do carpinteiro chamado Nazaré. E sabem que na Bíblia, quando as pessoas chamavam Jesus de Nazareno, elas estavam insultando. Vocês sabiam disso? Jesus nasceu em Belém da Judéia, a menor cidade do estado de Israel. Diga a menor cidade. E depois, posteriormente, conforme a profecia, ele passou a habitar em Nazaré. Nazaré era a cidade mais pobre de Israel. Então, quando chamavam Jesus de Nazareno, de Galileu, estavam chamando ele de pobre. É como o favelado que nós chamamos. Então veja o contraste de um fariseu repleto de glória, repleto de prestígio social, sendo expulso do seu meio para se tornar um mero discípulo do carpinteiro maltrapilho chamado Nazaré, que nem casa tinha para reclinar a cabeça. Sabe, amados, quando nós sabemos dessas coisas, então nós passamos a compreender Nicodemos. Mas apesar disso, se alguém quiser entrar no reino de Deus, é necessário confessar Jesus publicamente, ainda que nos custe retaliação, ainda que nos custe represália, ainda que nos custe a perda da glória dos homens, para galgarmos a glória que procede de Deus. Você sabe por que alguns professam a fé, entram na igreja, mas ao passar do tempo abandonam a fé e saem da igreja? Eu te digo, porque amaram mais a glória dos homens e menos a glória de Deus. Você sabe por que alguns cantores seculares se convertem, lançam seus álbuns de música gospel e depois retornam a cantar música secular? Eu te digo, porque amaram mais a glória dos homens e menos a glória de Deus. Você sabe por que alguns pastores trocam a mensagem do Evangelho, uma mensagem impopular, uma mensagem que trata sobre a necessidade da fé e do arrependimento, por mensagens de autoajuda e de desenvolvimento pessoal, para ver essa casa lotada? Eu te digo, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É preciso confessar Jesus publicamente, queridos, ainda que resulte em retaliação, em represálias, a perca da sua glória, tendo em vista a glória de Deus. É impossível crer em Jesus, se tornar seu discípulo e evitar confessar. É impossível entrar no reino de Deus sem primeiro confessar o seu reino. Quantos já confessaram o reino de Deus aqui? Veja o que Jesus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículos 32 ao 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, a nossa salvação está condicionada à nossa confissão. Veja como esse texto é impactante. Imagine você o diálogo entre o pai e o filho, e o pai se dirige ao filho e diz: meu filho, você conhece Diego? E o filho olha para o pai e diz: eu conheço meu pai. Ele me confessou aqui na terra, por isso eu estou te confessando aqui no céu. Agora imagine a cena ao contrário. Imagine o pai perguntando ao filho: meu filho, você conhece Diego? E Jesus olhar para o pai e dizer: nunca o conheci.
Em Mateus capítulo 7 diz mais, ele diz: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amados, que haja retaliação, amém? Eu posso ouvir um amém? Que haja retaliação, que haja represália, que sejamos expulsos do nosso meio social, que a nossa glória humana, construída com tanto esforço pessoal, seja arruinada, que o mundo nos odeie, mas nós confessamos Jesus Cristo de Nazaré. Quantos estão dispostos a confessar Jesus aqui? Diga comigo: Jesus, eu te confesso. Jesus, tu és meu Senhor. Jesus, tu és meu Salvador. Que o mundo nos odeia e nós confessamos a Jesus. Nós somos aqueles que creem com o nosso coração e confessam com a nossa boca. E embora sem saber que quem confessa Jesus é perseguido, Deus estava comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: por mais que haja retaliação, por mais que haja represálias, por mais que você seja expulso do seu meio social, se você confessar Jesus publicamente, Deus está com você. Amém? Para entrarmos no reino de Deus é necessário confessarmos Jesus publicamente. Segundo, para entrarmos no reino de Deus, é necessário nascer do Espírito Santo. É isso que nós vimos no versículo 3 ao 7, acompanhe na sua Bíblia. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu ter dito, vocês precisam nascer de novo. Quem pode entrar no reino de Deus? Quem nascer do Espírito Santo. Jesus apresentou a Nicodemos o conceito do novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, sem entender, perguntou a Jesus se um homem já velho poderia retornar ao ventre materno e nascer de novo. E a essas palavras de Jesus, queridos, há duas possíveis interpretações. Então, redobre a sua atenção. A primeira, menos provável, diga comigo, menos provável. Amém. Então, a primeira, menos provável, é que Jesus está se referindo ao batismo nas águas quando diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, para entrarmos no reino de Deus, teremos que necessariamente ser batizados nas águas e nascermos de novo por obra do Espírito Santo. Quantos já foram batizados nas águas aqui? Então, segundo essa interpretação, quem ficar sem batismo, na hora de entrar no reino de Deus é barrado. Mas a pergunta que eu faço é: em quais águas o ladrão arrependido da cruz foi batizado? Nenhuma. E apesar disso, devido à sua confissão pública: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus garantiu: eu te digo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, a segunda interpretação mais plausível é que nascer da água se refere ao nascimento natural, e nascer do Espírito se refere ao nascimento espiritual. Logo, para entrarmos no reino de Deus, teremos que necessariamente nascer naturalmente do ventre materno e necessariamente nascermos sobrenaturalmente por obra do Espírito Santo. Então você tem que nascer do ventre materno e você tem que nascer do Espírito Santo. Essa é a interpretação plausível. E essa interpretação do versículo 5 também é reforçada do versículo 6. Acompanhe na sua Bíblia.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Perceba que Jesus está reforçando as palavras do versículo 5. Jesus está usando aqui um recurso linguístico bastante comum em Israel, conhecido como paralelismo judaico. O que significa isso? Duas expressões distintas que equivalem à mesma ideia. Quer um exemplo? Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja vosso reino, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como do céu. O reino de Deus e a sua vontade é a mesma coisa. Então Jesus está usando as duas expressões aqui, nascer da água e nascer da carne, para expressar a mesma coisa. Para entrar no reino de Deus, você precisa nascer no ventre materno e posteriormente nascer do Espírito Santo. Quantos estão entendendo até aqui? O que Jesus estava dizendo a Nicodemos é que seu esforço pessoal, sua inteligência brilhante, suas obras caridosas, sua patente invejável e seus recursos financeiros são insuficientes para entrar no reino de Deus. Querido, só uma coisa nos garante estarmos inseridos dentro do reino: a presença do Espírito Santo de nós, fazendo-nos nascer de novo. Quantos já nasceram do Espírito aqui? Diga amém. Você precisa nascer de novo. E esse nascimento é de dentro para fora. A Bíblia garante, quando você confessa Jesus publicamente, o Espírito Santo passa a habitar em você para te regenerar. Sabe o que é regenerar? É gerar de novo. É recriar. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E terceiro e último, quem pode entrar no reino de Deus? Quem ouvir a mensagem da cruz. Acompanhe o verso 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Que cena é essa que Jesus está descrevendo? Jesus está descrevendo a sua crucificação. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E diz os textos do Antigo Testamento que o israelita que foi picado pela cobra, envenenado, olhasse para a serpente, seria curado. Jesus está fazendo um paralelo. Jesus está dizendo: a semelhança da serpente de bronze, eu serei levantado na terra. Percebam a cena da cruz. E aquele que crê em mim terá a vida eterna. Nicodemos, Jesus estava compartilhando com Nicodemos a mensagem da cruz. Quantos já ouviram a mensagem da cruz aqui? Jesus apresentou a Nicodemos a mensagem da cruz. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto para curar os israelitas envenenados, Jesus seria levantado morto na cruz do Calvário, para que aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Se alguém quiser entrar no reino de Deus, é necessário ouvir a mensagem da cruz. Mensagem essa que estava embutida nas entrelinhas do Antigo Testamento, que Nicodemos tão bem conhecia, porém mal compreendia. Quando Jesus ressuscitou e estava no caminho de Emaús com 2 dos seus discípulos, diz a Bíblia que ele estava explicando a trajetória do Messias em Salmos, Provérbios e os profetas. Quantos já leram isso na Bíblia? Salmos, Provérbios e profetas, queridos, eram as nomenclaturas que os judeus usavam para se referir ao Antigo Testamento. Então, no caminho de Emaús está lá Jesus explicando aos 2 discípulos como o Messias, era necessário que o Messias sofresse em uma cruz, mas ressuscitasse ao terceiro dia. E diz
os evangelhos, que quando ele partiu o pão, que desapareceu, e os discípulos reconheceram que era o mestre, eles exclamaram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Sabe, amados, até mesmo a mensagem da cruz está embutida no Antigo Testamento. E Nicodemos, apesar do seu conhecimento, da sua posição, talvez nunca tenha ouvido falar, talvez nunca tenha compreendido. A Bíblia diz que a salvação do juízo final é para aqueles que perseveram até o fim. Não é para aqueles que só começam, não é para aqueles que pararam no meio, é para aqueles que perseveram até o fim. Deixa eu te dizer uma coisa, que ele sabe quem persevera até o fim, quem ouviu e compreendeu a mensagem da cruz. Você e eu compreendemos a mensagem da cruz. Qualquer outra mensagem manterá os bodes dentro do reduto das quatro paredes do templo, mas qualquer outra mensagem é incapaz de conduzir esses mesmos bodes ao reino de Deus. Somente a mensagem da cruz conduzirá as ovelhas de Jesus para o reino de Deus, que nos está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Você é a ovelha de Jesus? Quantos podem dizer que é a ovelha de Jesus? Diga amém. Você só é ovelha de Jesus porque ouviu e compreendeu a mensagem da cruz. E que diz a mensagem da cruz? Mesmo sendo santo, mesmo sendo inocente, mesmo sendo imaculado, Jesus foi sentenciado em nosso lugar na cruz do Calvário como pecador e culpado, para que, uma vez perdoados nossos pecados, fôssemos poupados da morte e do inferno e possássemos passar a viver eternamente no céu. Essa é a mensagem. Então deixe-me perguntar outra vez nessa noite: quantos já ouviram a mensagem da cruz? Quantos compreenderam essa mensagem? Querido, se você já confessou Jesus publicamente, se você já nasceu de novo no Espírito, e se você ouviu e compreendeu a mensagem da cruz, a Bíblia garante: há um lugar no reino de Deus para você. Eu quero concluir essa mensagem, e desde já eu quero convidar a nossa irmã Adriana. Precisamos nos livrar da síndrome de Nicodemos. E que síndrome é essa, presbítero Diego? É a síndrome de que, mesmo crendo em Jesus, evitava confessá-lo publicamente. E por essa razão preferiu visitá-lo na calada da noite do que à luz do dia. Eu sei, querido, o quanto deve ser um desafio para você ser cristão no seu trabalho. Eu sei o quanto deve ser um desafio para você ser cristão na sua escola, na sua faculdade. Eu sei o quanto é um desafio para você ser cristão na sua vizinhança, na sua família. Mas sabe, queridos, apesar da retaliação, apesar da represália, apesar da perca da glória humana, tendo em vista galgarmos a glória de Deus, vale a pena se expor por Jesus. Amém? E eu vou te dizer por que vale a pena. Porque ninguém nesse mundo, em nossa sociedade, no município de Caicó e na nossa família, foi capaz de se expor por mim e por você na cruz do Calvário. Imagina um rei triunfante. Jesus não precisava ser reconhecido em figura humana. Jesus não precisava descer do seu reino, da sua glória, para se vestir do nosso corpo, repleto de vergonha, de vexame, sendo debochado. Salvou a Lázaro e salva a ti mesmo. Desce da cruz e nós creremos em ti.
Quando a crucificação de Jesus é retratada, um avental é posto em suas vergonhas, mas a tradição romana diz que qualquer crucificado era posto em uma cruz nu. Jesus passou o vexame da cruz, para que hoje eu e você também tenha a coragem de se expor por Ele. Quantos estão dispostos a se expor por Jesus? Você é cristão? Sou. Sabe, amados, há um pessoal aí fora que tem orgulho de declarar em alto e bom som a sua opção sexual, e nós como cristãos estamos com a síndrome de Nicodemos. Mas hoje à noite isso pode ser mudado. Eu quero te convidar a se expor por Jesus. Eu quero te convidar a estar pronto para as represálias. Eu quero te convidar a estar pronto para ser odiado por amor a Ele. Quando ouvimos a mensagem da cruz, confessamos Jesus e nascemos do Espírito, só então poderemos entrar no reino de Deus. Quantos creem que vão entrar no reino de Deus? Eu quero te convidar a ficar em pé. Aproveita esse momento de adoração em nome de Jesus.